Boa noite, gente boa, uma alegria estar aqui com você. Mesmo que virtualmente, nós estamos aqui unidos para fazer aquela boa revisão certeira, visando aí a nossa prova do Enem. Então fiquem ligados aqui nas dicas preciosas, nos conceitos chaves que nós vamos passar, dando um passeio essa noite pela filosofia e pela sociologia. Mas antes da gente começar a falar de conceitos, da gente começar a falar do que nós vamos abordar essa noite, eu tenho dois recados bem legais e importantes para você. Primeiro, é que nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, como na descrição desse vídeo, dessa live, você poderá encontrar aí o passo a passo para fazer a sua matrícula no nosso cursinho e continuar tendo essas dicas e a nossa revisão para a prova do Enem. O segundo recadinho para você é que nós estamos aí num sorteio de 2 bolsas. Então procure as redes sociais e você vai ter logo todo o passo a passo para estar concorrendo a essas bolsas e quem sabe estar aí junto de nós nessa preparação final, nessa reta final, quando nós estamos com todo o fôlego, com todo o gás para poder filosofar nessa prova e gabaritar a prova, que é o nosso objetivo. Então vamos aqui a questões. Eu selecionei algumas questões que vão passear pela história do conhecimento humano, desde os gregos até a filosofia contemporânea. Vamos começar então por Aristóteles. Vamos ficar aqui para vocês poderem ver a questão, visualizarem bem. Estão visualizando aí? Vamos ao texto motivador. As provas do Enem, como você bem sabe, sempre iniciam com um texto motivador. Esse texto motivador é super importante, porque ali às vezes você encontra já a chave de resposta do que aquela pessoa que elaborou a questão espera de você. Eu costumo dizer que segue sempre uma linha lógica aristotélica. Você vai ter a premissa maior, que é esse texto motivador, uma premissa menor, que é a pergunta em si, e uma única conclusão objetiva e lógica, que é a alternativa certa. Se você faz esse passo a passo mental, você chega mais rápido à questão, à objetiva certa, e consegue fazer com mais tranquilidade a prova do Enem, que nós sabemos que é também uma prova de resistência, onde você precisa ter um raciocínio lógico rápido. Então, ter uma boa leitura do texto motivador, às vezes nos ajuda a encontrar ali elementos que vão fazer nós chegarmos à resposta de maneira mais simples e mais direta. Vamos então a esse texto motivador que muito tem a nos dizer. Se, pois, para as coisas... Opa, sumiu aqui. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem ou antes o sumo bem. Primeiro, de quem é esse texto? Olha lá no fim, de Aristóteles, Ética Nicômaco. Ele está falando aqui da boa ação. E a boa ação, para Aristóteles, é o homem executar o sumo bem. O sumo bem é o que nos traria felicidade, o que Aristóteles chamava de eudaimonia. Então ele está dizendo aqui que todas as ações humanas, elas têm uma direção. E para Aristóteles, todas as ações humanas são motivadas pelo bem. E nós somos felizes quando encontramos o sumo bem. Todo mundo quer o bem para si e não o mal. Era a premissa, o pensamento primeiro de Aristóteles. Tudo que nós buscamos é buscando o bem. Mesmo quando erramos, erramos tentando fazer o bem. Então pensar, refletir, ajudaria o homem a encontrar esse sumo bem, a resposta certa para as nossas escolhas, para a tomada de decisões. Vamos continuar então. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre a vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar ainda que linhas gerais, apenas que seja ele e qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Então, qual seria o conhecimento mais profundo? O que ele está chamando aqui de arte mestra, a ciência das ciências. Ora, aí já vai dar a resposta. Está vendo como é importante? A política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço
como a estratégia, a economia e a retórica estão sujeitas a ela. A ela quem? A política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade... Opa, acho que a questão sumiu aqui. Agora sim. A finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então Aristóteles está trazendo aqui que a ciência, que a arte da vida na polis, no coletivo, que é a política. Política vem de polis. A gente viu até em aulas passadas a cidade-estado grega, a polis. Então quando Aristóteles está falando de política, é a arte da convivência na polis. Como um ser humano, para Aristóteles, preste atenção, é um zoopolitikos. O que significa isso? Puro grego, animal político. O ser humano só se desenvolve em coletivo, guarde isso. Para Aristóteles, o ser humano só se desenvolve estando em comunidade. Portanto, a tomada de decisão é uma tomada de decisão que tem que passar pelo outro. É uma tomada de decisão coletiva. Como a política é a ciência, é a arte que vai fazer possível essa tomada de decisão coletiva, então tudo que nós fazemos na nossa vida, seja aquilo que nós estudamos, os objetos de conhecimento que vão cair no Enem, tudo passa por decisões políticas. E aqui Aristóteles está falando de política com P maiúsculo. Política como arte da convivência humana. Vamos então às alternativas. Depois dessa explicação você vai ver que vai ficar bem mais fácil. A questão é, para Aristóteles, a relação entre sumo bem, que é a felicidade, e a organização da polis pressupõe que... Então o que é que a felicidade humana tem a ver com a nossa vida coletiva? O bem dos indivíduos consiste em cada um prestigiar seus interesses. Alternativa B, o sumo bem é dado pela fé que os deuses são os portadores da verdade. Alternativa C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Alternativa D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E a alternativa E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Vamos ver aí, alternativa A, por que não seria essa? Vamos descartando. Porque consiste em prestigiar os interesses individuais. Ora, se Aristóteles está falando aqui que tudo nasce da política e política é aquele que se preocupa com as coisas do coletivo, ele vai até denominar aquele que só se preocupa consigo, com seu bem individual, é chamado no grego de idiotés. O que a gente conhece hoje por idiota, aquele que só olha para o id, para si. Então nada a ver com a alternativa A. A B, o sumo bem é dado pela fé nos deuses. Ora, Aristóteles está buscando aqui uma felicidade atingida pela racionalidade e não pela fé nos deuses ou a fé nos mitos, a crença mitológica, mas por um caminho lógico para a felicidade. Então a gente descarta a B. Vamos aí para D. Vou deixar a C para o final. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Parece bem articulado, né? Podia ser uma casca de banana, mas note esse cada pessoa. O agir para Aristóteles correto, a boa ação não é definida apenas pela ação individual, porque nós vivemos em coletivo. Então a minha decisão individual, sim, ela passa pela vida do outro, então ela se torna uma decisão política, coletiva. E a D por que não seria? Porque a democracia protege as atividades políticas, e aí ela fala de democracia. Quando a política vista por Aristóteles não necessariamente está atrelada ao conceito de democracia. Aristóteles até critica em certo ponto a democracia como os atenienses apresentavam, porque ela pode virar uma grande demagogia, quer dizer, aquele mais popular que atinge o gosto médio, ascender o poder, e não aquele mais preparado, aquele que fará o bem supremo, que pensará no bem de todos, mas eleito por um grupo, pensará no bem daquele grupo e no seu bem individual. Logo, a alternativa correta aí nessa questão é que a política, alternativa C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Então aí
Aristóteles priorizando o ser humano como um animal político. Vamos a mais uma questão aqui, já fazendo um passeio, já chegando aí na era moderna e Montesquieu, pensador iluminista. Então a gente está trabalhando aqui com ciência política lá do século XVIII, dos pensadores franceses iluministas. Vamos então mais uma vez pegar esse texto do Montesquieu para tentar dar a chave de resposta da questão. Para Montesquieu, para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Os poderes legislativo, executivo e judiciário atuam de forma independente para a efetivação da liberdade, segundo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exerça os referidos poderes concomitantemente, ou seja, todos segurados pela mesma mão. Aqui está a máxima de Montesquieu na sua obra Espírito das Leis. Só o poder limita o poder. Pensamento simples de Montesquieu. Ora, se só um indivíduo ou um grupo de indivíduos domina o poder, ele tem muito poder, todo homem investido de muito poder para Montesquieu será tentado a abusar desse poder para o seu bem individual. Mas a solução seria dividir para melhorar a fiscalização sobre esses poderes. Então, se você tem nas suas mãos todo o controle de uma determinada renda, desviar uma parte dessa renda pode parecer mais fácil e uma tentação, se essa renda é grande, uma tentação grande para os indivíduos. Nós precisaríamos esperar ter a sorte de alguém muito ético, muito justo e que mesmo tendo muito poder não cedesse a essa tentação. Mas a administração não pode ficar refém dessa sorte de ter sempre uma pessoa muito ética naquela função. A administração para Montesquieu deve ter uma vida própria e, portanto, ele vai advogar uma divisão de poderes, de forma que não é que os indivíduos são melhores uns que os outros, mas eles estão se vigiando. Aquela verba que estava toda concentrada na mão de um, agora ela passa por uma fiscalização de outros. E aí o bem como coletivo vai se reforçando. E assim Montesquieu, ele vai apresentar três formas, três vertentes do poder que deveriam ser as linhas mestras dessa divisão. Que ele vai chamar de poder legislativo, que é a execução das leis. Poder legislativo, que é criar as leis, aqueles que estão para formular as leis em nome do povo. O poder executivo, esse sim, aplicar as leis em favor do povo. E o poder judiciário, que é o julgar o não cumprimento dessas mesmas leis. Então Montesquieu aí, ele vai falar muito claro no início: para que não haja abuso, é preciso que haja divisão de poderes. Isso vai ser uma máxima do iluminismo. Vamos então à questão. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Aí está errado. Isso pode ocorrer apenas sob o modelo político em que haja. Então aqui a gente está falando como no Espírito das Leis, Montesquieu elaborou o que a gente conhece hoje como Estado Democrático de Direito. O que dá base à nossa ideia de democracia. Então, para que haja liberdade e independência de poderes, que seria a base nessa concepção de Montesquieu da democracia, que é aplicada inclusive na nossa Constituição, por isso que é muito atual, e nas principais constituições do mundo, diga-se de passagem. Então o que é preciso? É preciso A. Exercício da tutela sobre atividades jurídicas e políticas. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Ou E. Reunião de funções
de legislar, julgar e executar nas mãos de um governo eleito. Então aí fica fácil a gente destrinchar. Olhando aí para a alternativa A, exercício da tutela sobre atividades jurídicas. Quer dizer, o Poder Judiciário não teria essa independência que fala na própria questão? A liberdade que fala na própria questão? Então essa A já se desconstrói. A B, consagração do poder político pela autoridade religiosa. Pelo contrário, está falando de uma independência, de um Estado que é autônomo dos sentimentos individuais. E a religião, para os iluministas, passa por uma decisão individual. Por isso que eles vão defender, inclusive, um Estado laico. Alternativa C, concentração do poder nas mãos de uma elite. Ora, ele está falando de que quanto mais se divide o poder, melhor. Por que concentração? Vai na contramão do espírito das leis. E a alternativa D, reunião de funções. Essa ainda concentra ainda mais. Reunião das funções, as três, legislar, julgar e executar, nas mãos de um governo eleito. Pode ser uma casca de banana por esse governo eleito, um aspecto democrático, mas não é disso que Montesquieu está falando. Essas funções, elas devem necessariamente estar divididas em instituições diferentes e independentes entre si. Logo, o que Montesquieu coloca como necessário é o estabelecimento, alternativa D, de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Então, tem que se delimitar o quadrado, cada um faz a sua função e, no fim, o Estado é a união de todas essas funções em harmonia. Nenhum é superior que o outro, nenhum é inferior ao outro. Vamos, então, à próxima questão. Agora a gente já vai chegando mais perto do tempo presente com Nietzsche, já um pensador aí do século XIX. Então a gente fez um percurso histórico dentro da filosofia, vários contextos. É muito interessante essa ponte que a gente faz entre a história da humanidade e a história do pensamento humano. Você saber o contexto histórico em que aquele autor de filosofia e de sociologia está inserido, ajuda demais para você sacar quais são os conceitos chaves daquela teoria. No exemplo aqui nós estamos falando de Nietzsche, século XIX. Nietzsche, ele escreve: vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Preste atenção, já começou falando de tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil, nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amareleceu-nos os campos, e os corações. Secamos de todo. E se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Não tem coisa mais triste e mais pessimista do que isso, não é verdade? O camarada quer se jogar no abismo, mas nem o abismo quer ele. O que é que ele está falando aí? Isso revela o que a gente conhece na filosofia pelo nome de niilismo. É o niilismo de Nietzsche. Um pessimismo e um ceticismo absoluto. Pessimismo, nada vai dar certo. Ceticismo, ele não acredita no progresso. Então isso revela a ideia de Nietzsche de que o mundo como está, como ele foi constituído e as regras morais que a humanidade criou, tudo isso está em falência. O que Nietzsche chamou de o eterno retorno do mesmo. A humanidade não estaria evoluindo. Ele via que havia melhoria técnica, que havia melhoria científica, mas do ponto de vista moral, o homem permanecia aquele mesmo homem das cavernas. Uma banda famosa do rock brasileiro diz: desde os primórdios até hoje em dia, o homem só faz o que o macaco fazia. Isso é uma expressão do niilismo nietzschiano, que aparece no rock brasileiro. Olha que interessante. Então, e assim falou Zaratustra, Nietzsche vai mostrar esse eterno retorno do mesmo. Essa insatisfação dele ao olhar a humanidade e perceber tanta maldade, com tanto avanço. A gente podia olhar o mundo hoje tão conectado, com tanta tecnologia, com tanto adereço,
com tantas coisas para fazer o bem e ainda pessoas revelando tanta maldade, tanto sentimento. E isso desperta, às vezes, em alguns, um certo descrédito da humanidade. Que a humanidade não estaria no certo, nós estaríamos regredindo. Esse é um pouco do espírito que o Nietzsche está colocando aí. Que esses valores que foram construídos ao longo de séculos pela religião, pela ética, eles são valores falidos, eles não levam o homem a um crescimento, eles são apenas uma construção de linguística criada para mascarar esse eterno retorno do mesmo, esse eterno círculo vicioso que o homem está inserido. Vamos às alternativas e à pergunta. O texto aqui do Nietzsche exprime uma construção alegórica que traduz um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que, primeiro, o que é uma construção alegórica? Olha, Nietzsche ele não falou assim diretamente, e assim falou Zaratustra, ele criou uma imagem, uma imagem triste. Ele vai usar os elementos alegóricos do fogo, Se nós pegarmos fogo, até o fogo vai cansar de nós, as cinzas vão voar. Se a gente se jogar no abismo, nem o abismo vai querer nos engolir, porque nós somos uma desgraça. Então ele vai criar várias alegorias, vários símbolos para trazer essa ideia no niilismo. E o que é que essa ideia nos traz? Alternativa A, ela reforça a liberdade do cidadão. Alternativa B, ela desvela os valores do cotidiano. Alternativa C, ela exorta as relações de produção. Alternativa D, ela destaca a decadência da cultura. Ou alternativa E, ela amplifica o sentimento de ansiedade. Eu acho que essas três primeiras a gente já descarta muito facilmente. Na verdade, reforça a liberdade do cidadão. Pelo contrário, ele está colocando o homem como preso em esse círculo vicioso. E a liberdade aqui para Nietzsche, sim, ela vai aparecer quando o homem percebe que esses valores o aprisionam, e o Nietzsche vai falar de um tal de um super-homem, o para-além do homem, que seria aquele homem que percebe isso e ele se coloca acima dos valores que foram construídos, acima da história. Ele percebe que isso é apenas uma forma de controlá-lo, mas não é disso que Nietzsche está falando aqui nesse texto. Ele desvela os valores do cotidiano, não, nada a ver com a vida cotidiana. Nem exorta as relações de produção, como apresentaria o sociólogo Karl Marx. Então não está baseado aqui na produção, no material. Está falando aqui de algo existencial. Então, a gente vai olhando para D e percebe que ele destaca uma decadência da cultura humana. Toda essa cultura nos levou a quê? Segundo o pessimismo de Nietzsche, nos levou a nada. Aí a gente corta, amplifica um sentimento de ansiedade. Poderia ser uma tentação a gente ver essa obra triste e achar que o autor está ansioso, mas é uma obra extremamente racional, não demonstra apenas uma melancolia, uma tristeza do Nietzsche, mas sim um descrédito de que a cultura, do longo dos séculos, pudesse nos levar a algo melhor. Então, a chave de resposta aí está na letra D, decadência da cultura. Vamos agora a uma questão sociológica. E aí trazendo sociologia junto com filosofia nessa questão. A questão traz um texto de dois pensadores, Adorno e Horkheim, da obra Dialética do Esclarecimento. Esses fragmentos filosóficos, da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheim, são dois autores que pertencem a um grupo da filosofia, e da sociologia, que você que estuda com a gente já teve aula sobre isso, e você que não estuda, vamos ter revisão sobre isso, que é a Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt vai trabalhar do ponto de vista marxista. Então aqui a gente tem aí um dos grandes pais da sociologia, o Karl Marx, mas lido por autores posteriores ao Marx, que vão trazer aqui uma noção do marxismo, mas aplicado não a um bem material, mas algo imaterial, que é a cultura. Então, se Karl Marx ele quis analisar como é que materialmente a classe capitalista, que detém os meios de produção, dominava o proletariado, que é a classe que não detém os meios de produção, os pensadores como Adorno e Horkheim, da Escola de Frankfurt, seguidores da ideia do Marx, eles agora vão para outro campo. Eles vão tentar perceber como acontece a dominação de uma classe sobre a outra, mas do ponto de vista cultural. Como o mercado
como o material formulou algo imaterial e transformou esse imaterial, que é a cultura, em uma mercadoria que pode ser quantificada. Então eles criaram um conceito chamado de indústria cultural. Quando a arte, que era algo ou de um bem de uma determinada grupo humano, né? A chamada arte popular, o folclore, que é ligado à vida de uma população, ou a arte chamada de erudita, que é ligado ao estudo de um artista que se dedicou àquilo e vai fazer uma arte para a elite, uma arte erudita, a música clássica, o balé. E no folclore a gente tem aqui as nossas danças tradicionais, o São João, as histórias tradicionais. Então ele vai dizer, a arte estava entre esses dois meios, mas com a vinda do capitalismo surgiu uma nova forma, que é a indústria cultural, que gerou a cultura de massa. Essa não está preocupada na alma de um povo, nem está preocupado com a erudição de um artista. Ela não está preocupada nem com a qualidade, nem com a relação com o cotidiano de uma população. Ela está preocupada em atingir o máximo de pessoas possível e por isso ela tem que ser simples e repetitiva. Ela está preocupada no mercado. Então é uma cultura voltada para o mercado em larga produção, em larga escala. A cultura de massa. Vamos então ao trecho. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia, de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir. Do mesmo modo que desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como liberdade de escolher o que sempre é a mesma coisa. O que é que eles estão querendo trazer com esse trecho aqui para nós? Como é que eles estão definindo essa indústria cultural? Ora, se por um lado ficou, entre aspas, para Dona Horkheimer, mais democrático, porque o acesso à cultura de massa é mais simples, né? A gente nem precisa querer acessar, ela passa no carro de som na porta da gente. A gente nem precisa querer acessar. Você vai abrir um vídeo e aí aparece a propaganda com aquela música do momento, com aquela arte do momento. Quer dizer, aquela coisa pegajosa, simples e que é feita para o grande público. Para pegar todo mundo. Todo mundo pode dançar, todo mundo pode se envolver, todo mundo pode consumir aquilo. Do ponto de vista religioso, ele vai dizer, se existia um monopólio, hoje todo mundo segue a religião que quiser, do jeito que quiser, e isso pode parecer que o mundo está ficando mais plural e democrático. E aí que a Dona Horkheimer faz uma crítica. Essa pluralidade, na verdade, é a redução dos campos de escolha, porque a gente agora está escolhendo sempre as mesmas coisas, tendo 1000 opções e escolhendo sempre as mesmas coisas. Você pode, por exemplo, abrir o seu aplicativo aí, vamos exemplificar, de música, e você vai ter milhares de músicas de diversos estilos musicais diferentes, mas está todo mundo sempre escutando os mesmos artistas do momento. Então, por quê? Porque existe uma coerção econômica. Porque esses artistas, eles têm mega estruturas e eles conseguem entrar em plataformas, em veículos de comunicação e de divulgação desse seu produto cultural, que vão atingir a milhões de pessoas no mundo, e quanto maior essa máquina de divulgação, maior o sucesso desse artista. Quanto mais simples o conteúdo dessa arte, ou chamada cultura de massa, por muitos não vista como arte, como a Escola de Frankfurt, mas ela vai pegar pessoas de diversos setores diferentes. Se ela for complexa, ela vai agradar uns, não vai agradar outros. Mas se for algo muito simples e repetitivo, qualquer um consegue cantar, qualquer um consegue dançar. Então aquelas coreografias pegajosas, aquela música que fica repetindo sempre a mesma coisa, ela seria feita, segundo a Escola de Frankfurt, de propósito, para te pegar, para te agradar e te levar para sempre o mesmo. Então, a gente está sempre escutando as mesmas coisas, segundo a Escola de Frankfurt, sempre vendo as mesmas coisas, que vão sempre se repetindo, e essa moda é essa eterna repetição da mesma coisa. Vamos então à questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é o quê? Um legado social? A liberdade de escolha é um patrimônio político? C. A liberdade de escolha é um produto da moralidade? D.
a liberdade de escolha é uma conquista da humanidade? Ou a liberdade de escolha é uma ilusão da contemporaneidade? Aí ficou fácil, né? Legado social, quer dizer, nós vimos numa evolução da liberdade? Não é isso que Franco está trazendo. Um patrimônio político é fruto de uma ação política que trouxe agora opções de liberdade? Franco está fazendo uma crítica a esse discurso. Sim, ele existe, mas é criticado por Adorno e Horkheim. É uma produção da moralidade? Nós estamos mais éticos, né? Mais fraternos, mais morais, mais respeitadores e por isso damos espaço à pluralidade? Às vezes quando a gente vê alguns tipos de intolerância, nos parece que não, né? É uma conquista da humanidade? É uma evolução da humanidade? Na verdade, Adorno e Horkheim fala que essa liberdade de escolha tida a partir do capitalismo, ela é uma mera ilusão, porque quem tem o poder do mercado consegue promover a publicidade maior do seu produto e aí fica algo desproporcional. Aquele que faz a sua arte popular e simples lá no cantinho, ele não tem o palco da visibilidade e por isso essa liberdade ela é fruto de uma intervenção material, ela é uma ilusão da contemporaneidade. Nós nos iludimos que somos livres consumindo sempre as mesmas coisas. Então aí matamos a questão, vamos a outra questão sociológica. Aí um pai da sociologia, vamos ser bem sintéticos agora, Émile Durkheim. O que é que nos traz Émile Durkheim? Vamos ao texto. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levadas sem nenhum seja expressamente tratado, sem que nenhuma seja expressamente tratadas. Não é com exames sumários, por meio de intuições rápidas, que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Ele está trabalhando isso numa obra muito famosa do Émile Durkheim, que é o Suicídio, onde ele aborda esse fenômeno que acontece na sociedade, o suicídio, quais são as motivações que levariam alguém ao suicídio, né? E como o suicídio poderia ser até reflexo do que ele vai chamar de uma anomia, de uma doença social, como em alguns contextos realidade de sofrimento psicológico, elas seriam exacerbadas e não ações meramente do indivíduo, mas existiria um clima para que as pessoas fossem levadas ao mal psicológico que poderia resultar no suicídio. Então, nesse texto, o Émile Durkheim vai trabalhar como é que a sociologia pode e deve se colocar como uma ciência. Essa foi a grande bandeira do Émile Durkheim, que é um dos pais fundadores. Como nós podemos dizer que analisar a sociedade não é partir da opinião e da generalização. Eu acho isso, eu acho aquilo. Para Émile Durkheim não é uma questão de achismo, seria uma questão científica. Então teriam que encontrar as leis que regem o nosso comportamento. O que o Émile Durkheim, anote aí, chamou de fato social. O fato social são essas leis gerais que controlam o nosso comportamento. Elas são exteriores a nós para o Émile Durkheim. A família, a escola, a religião. Você nasceu, elas existiam e você assimilou ou não assimilou o fato social. Quando você assimila o fato social, você tem uma resposta positiva da sociedade. Quando você vai contra aquilo que é comum a todos, você vai ter o que ele chamou de coerção social, uma pressão da sociedade. Um exemplo talvez mais claro é a língua. A gente nasceu, tinha a língua portuguesa, isso é um fato social. Você aprendeu a falar e escrever em português. Se você opta em não falar mais português no Brasil, você vai ter uma série de dificuldades de comunicação, de sobrevivência. Então isso não é uma escolha do indivíduo, são coisas externas impostas. Descobrir que tipo de coisas são essas, era descobrir as leis que fazem, que regem as nossas ações, o fato social. Então aqui ele vai dizer, encontrar essas leis não é achismo. Encontrar essas leis não pode ser algo apressado, fruto de opinião nem de generalização. Não pode partir da visão de uma pessoa. Ele teria que sair, se distanciar, o sociólogo, e olhar aquilo que é comum à vida de muitas pessoas. Vamos à questão. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia
com base A, na vinculação com a filosofia como saber unificado, B, reunião de percepções intuitivas para demonstração, C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social, D, adesão aos padrões de investigação típicas das ciências naturais, ou E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político, né? Essa questão A, ela nos parece muito razoável, mas ela tem um problema aqui, uma casquinha de banana, né? Vinculações com a filosofia como saber unificado. Não, a sociologia nesse momento do Émile Durkheim, ela pelo contrário, ela está nascendo como algo separado, um filho da filosofia, né? Que vai abordar aqui não questões filosóficas sobre o sentimento interno do ser humano, sobre o que é o ser humano, mas questões sociais, da prática dos seres humanos. Então é o contrário, Émile Durkheim quer separar a filosofia da sociologia, para não porque ele não gostasse de filosofia, mas para mostrar que existia uma ciência autônoma chamada sociologia, né? Que conversa com a filosofia, mas que não é a mesma coisa. B, a reunião de percepções intuitivas para demonstração. Ora, intuição é aquilo que parte do pensamento do indivíduo. E está dizendo que a sociologia não pode estudar a partir da intuição do sociólogo. Não, mas da percepção do sociólogo do fato social. C, formulação de uma hipótese subjetiva. Então não é nem uma intuição, nem algo subjetivo ao sociólogo. Não é o eu acho, ou o que o sociólogo pensa, ou como o sociólogo pretende apresentar. Não, o sociólogo iria perceber as regras que já existem. Então, adesão a padrões de investigação típicos de quê? Das ciências naturais. Aí está a resposta certa. E por quê? Porque as ciências naturais, elas vão buscar o quê? Descobrir as leis naturais. A física, né? As leis da física não são criadas pelo físico. O físico formula a lei que existe na natureza. As leis biológicas, não é o que o biólogo ele cria como é que vai ser a célula. Ele faz uma análise da célula e descreve como ela é. O sociólogo não criaria a sociedade. O sociólogo perceberia como a sociedade funciona. Então se assemelha. E claro, o Émile Durkheim vai reconhecer que a sociedade ela é muito mais fluida e muda muito mais rápido que as leis da física. As leis da física praticamente algumas não mudam. Mas no nosso dia a dia, a sociedade pode mudar. Mas essa mudança é sempre uma mudança coletiva. É sempre uma mudança do acordo social. Ela não é uma mudança a partir da subjetividade de um indivíduo. Vamos olhar então a incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Quando o Émile Durkheim vai perceber a vida cotidiana, todos os aspectos do homem, para além, inclusive, dos aspectos políticos. Vamos então para a nossa última questão. Acho que essa é a última. Max Weber. Então não poderia faltar aqui, a gente fez Escola de Frankfurt ligada ao Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber, os três grandes nomes aí da sociologia. Então vamos aqui ao texto de Weber, que é retirado aí de Sociologia e Sociedade. A ação social, incluindo a tolerância ou a omissão, orienta-se pela ação de outros que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Vingança por ataques anteriores, réplica, ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros, ou outros podem ser individualizados e conhecidos, ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Aqui o Weber, se o Émile Durkheim está querendo trabalhar o fato social, que é imposto ao indivíduo, o Max Weber ele está querendo estudar o indivíduo, mas valorizando a ação individual. Ele vai dizer que é o conjunto das ações individuais que vão formar a sociedade. Então ele vai valorizar aqui a ação das pessoas, a ação dos indivíduos, o que a gente está fazendo. E ele para poder entender as ações individuais, já que os indivíduos são múltiplos, ele escolhe trabalhar com algo que ele chamou, não o fato social, mas tipo ideal. Então, para o Max Weber, os tipos ideais é uma generalização, é um conceito criado pelo sociólogo. Como assim, professor? O sociólogo vai dizer o que é democracia. Então a gente faz uma convenção, a democracia é isto. Então ele criou o quê? Um tipo ideal de democracia. O conceito mais perfeito
que se pudesse ter do que é democracia, né? E aí dos diversos conceitos, né? Vida em coletivo, democracia, fraternidade. Então, para cada um, a gente vai criando uma explicação. E aí o sociólogo vai perceber, naquele grupo, se as ações dos indivíduos correspondem ou não ao tipo ideal. Então, aquele país, ele é mais democrático? Ele é menos democrático? Ele não é democrático? Então, primeiro ele cria o tipo ideal, que é o conceito-chave. A gente está trabalhando aqui com o conceito de democracia, um conceito bem geral. E depois ele vai perceber esse conceito nas práticas dos indivíduos, tá? Então, de maneira mais geral, o Max Weber, ele quis olhar quais são os, vamos dizer, 3 elementos básicos que vão nortear, que vão guiar a prática dos indivíduos. Em outras palavras, o que é que nos move a agir? E aí a gente vai ver nas alternativas e nessa pergunta dessa questão. Podemos passar? Olha aí. Max Weber é um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que é o tipo ideal, quer dizer, como é que nós agimos, né? A ação social, eu chamo isso de ação social, o que é que nos move, o que é que nos motiva. Ele constituiu o objeto de estudo da sociologia. Apontou a existência de 4 tipos de ação social. Quer dizer, então 4 motivações básicas, da qual vão derivar outras, que vão motivar as ações das pessoas. Todas, as minhas, as vossas, né? Então, ele chamou de... Aí vem as alternativas, a gente tem que saber quais são. Eu vou analisar logo esse primeiro. Ação tradicional. Se você perceber aí, para você ter o esquema rápido de resposta, a ação tradicional está repetida em todas as alternativas. Na A, na B, na C, na D. O que seria ação tradicional? Quando nós nos movemos, como nós agimos por tradição, por algo que recebemos dos antepassados. Né? Então, a sua mãe disse, trate bem os idosos. E você repete isso. A sua mãe disse... peça bênção ao pai e à mãe, aos avós, e você repete isso. Então você está agindo de maneira tradicional, é uma ação tradicional. A outra é a ação afetiva, e aí eu já vou cortar a letra D que fala de ação emotiva. O conceito é ação afetiva, quando você é movido pelas paixões, como está lá no texto, a vingança, a ira, o revide, quando você é movido pelo instinto, então é uma ação afetiva. Ou pela empatia, você simpatizou, você gostou, Quando você paquera, é uma ação afetiva. Trata da afetividade, desse elemento fundamental do ser humano. E aí vem o que vai diferenciar nas outras alternativas, que é o que na A é chamada de ação política, na B, ação racional, na C, ação política, na D, ação racional e na E, ação racional. Na verdade, é uma ação racional. Então, a gente tem ação tradicional, ação emotiva, ação afetiva e ação racional. A gente já corta essas duas que falam de ação política. E quais as ações racionais? A ação racional é quando você age movido pela razão, por uma lógica, pelo intelecto. E ele vai dizer 2 tipos de ação racional. Uma, que está aí na letra D, é a ação racional movida com relação aos fins. Quando você age movido por uma lógica com o intuito de ter um resultado, finalidade, os fins. E a outra é a ação racional movida por valores. Quando você segue uma lógica, mas movido por valores que interiormente você construiu ao longo da sua vida. Então, por exemplo, a ação racional existe uma fila, respeitar a fila é uma ação racional. Porque se todo mundo correr, aglomerar, é uma ação irracional, né? Mesmo antes dos tempos de pandemia, vai virar uma bagunça. Então, respeitar a fila é uma ação racional. Você pode respeitar a fila por uma questão de finalidade, porque se todo mundo correr, a gente vai acabar que ninguém consegue o objetivo. Se todo mundo respeitar o seu lugar, talvez seja melhor. Ou você pode agir assim por valores, porque você respeita eticamente o direito de cada um. Das duas formas você agiu racionalmente. Então a alternativa certa aí é a letra D. Ação tradicional, ação afetiva e ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Belezinha? Então vejam que é fácil. Basta que a gente foque, que a gente tenha objetivo e cuidado. Lembrando sempre mais uma vez que estamos uma pequena revisão. Se matricule se você ainda não é matriculado, Procure lá a promoção das bolsas e venha somar conosco
para a gente ter outras dicas, outras questões da nossa revisão que está muito boa e a gente possa gabaritar essa prova. Muito obrigado, um abraço a cada um de vocês que nos acompanharam, que vão continuar nos acompanhando e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, pessoal!